Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui pra vocês as notícias do Verdão que tá se preparando pro Choque Rei, jogo que vai ser às 5h30 lá na Arena Barueri, Dia das Mães, né? Mas é aquilo, futebol não para, o Brasileirão tá aí e o Palmeiras precisa vencer pra continuar lá na liderança do Brasileirão. Mas é um jogo pro Palmeiras se firmar a boa fase. E é isso, a gente vai ver aqui a repercussão do programa G4 Band Esportes, os créditos vão estar todos na descrição. O Palmeiras tá se preparando e vem com força máxima pra esse jogo, hein? Que é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, tem mais delongas, bora pro vídeo. Choque Rei, Barueri, ingressos populares, vai lotar, né, Massa? Já vendeu quase tudo, Não, vendeu esgotou. tudo, esgotou, né? Ou Nossa, seja, vai lotar. Nós estamos muito espantado, né? Que diminuiu o valor, a galera. E agora nossa, vai. que espanto que Parece que todo mundo é gênio, né? Nossa, Com que preço surpresa. bom, os caras vão em qualquer Que lugar. surpresa, hein? Tô muito pra mim surpreso é sempre que- assim. que Mas não é? esgotou. Essa é a lei. Não, com preço barato vai. Ah, não, porque a torcida não gosta, não sei o quê. Com Que preço surpresa barato que vai. eu tô, né? Vamos ouvir o Alan, joinha do Palmeiras, mais uma, falando do jogo. O moleque é bom, hein? Fico muito feliz pelas oportunidades que eu venho tendo aqui. São 5 meses aí de muito trabalho e fico feliz da forma que as coisas vêm acontecendo. A gente é um grupo novo, chegou muita gente nova no início do ano. A gente começou meio balançando, mas graças a Deus a gente tomou um rumo ali. Agora a gente está com um grupo muito fechado também, a gente gosta de estar junto e a gente fica feliz pelo bom momento que a gente vem vivendo. É mais um clássico, a gente sabe jogar esses jogos, a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. Muito bem, tá aí o Alan, enquanto ele falava, o Massini aqui do meu lado falava, é bom menino, hein? Joga bem, joga bola e tal, e é bom mesmo, bom jogador, mais um, né? Bom jogador do Palmeiras aí, Massa. Bom, ingresso, como eu falei, preços mais populares, vai lotar, o ambiente tende a ser outro e o Palmeiras vai em busca de manter a liderança do brasileiro. É um jogo que para o palmeirense é especial, né? O São Paulo não é um rival qualquer, não é um jogo qualquer. Tivemos muito equilíbrio entre... acho que talvez seja o único time e o Flamengo, né? Que conseguem equilibrar as coisas com o Palmeiras. E olhando do ponto de vista do Palmeiras, né? A questão de estar rodando elenco, de ter preservado o Felipe Anderson. 2 jogadores saíram no intervalo lá no Paraguai. Ele usou para dar ritmo para o Veiga, que está voltando, para o Mike. Enfim, aos poucos o Abel vai equilibrando o elenco todo, né? Não tenho muito dúvida de escalação. Acho que ele volta para o modelo inicial, entra o Giai ali pela direita e o Felipe Anderson volta também por ali para enfrentar o São Paulo com essa perspectiva de ter a Arena Barueri pela primeira vez com todos os ingressos vendidos. Acho que na história, talvez só Palmeiras e Grêmio lá em 2014, né? Tenha tido foi semi, né? Semi, no final foi contra o Curitiba, né? Também. Pra você ter uma ideia, esse dia vários amigos meus perderam o carro, porque largaram no acostamento da Castelo Branco. Perderam Guinchados. Foram guinchados, né? Então, acho que essa é uma expectativa para o jogo e de manutenção do Palmeiras, né? De um time competitivo, com menos desgaste, com menos viagem. Acho que o mês de maio vai ser mais tranquilo em termos de desgaste. Tecnicamente, taticamente, é preciso entender o que o São Paulo vai fazer como contra-ataque, né? Não contra-ataque do jogo, enfim, mas o que o São Paulo vai colocar em campo para tentar, talvez, isolar o Estevão do jogo, buscar uma outra alternativa para impedir que o Palmeiras jogue. E eu não vejo o Palmeiras diferente, pressionando a saída de bola do São Paulo, tentando fazer a coisa, roubar a bola no campo de ataque, até porque torcida é bom, enche o estádio, é maravilhoso, mas o time tem que ajudar. Então, para a torcida vir junto, o Palmeiras vai ter que ter um comportamento agressivo desde o início do jogo. O do Palmeiras não. O todo mundo, ou quase todo mundo, esses caras estão
muito bem. Talvez quem? Menos o Marcos Rocha, que agora vai voltar, talvez o único. O Paulinho, o restante, que tá entrando em forma mas agora. você já vê que o entrando em forma dele já tá indo pro quê? O 6º jogo? Sim. Já é que o Abel não tá usando. Mas numa condição normal, ele já estaria em 5, 6 jogos. Então, aí não sei. Se tivesse desesperado, talvez. Se não tivesse outros jogadores, ele fosse o único cara. O Palmeiras, aliás, nós soubemos aqui na quarta-feira, e ontem só que o Globo Esporte publicou, o plano do Paulinho e tal, vocês estão vendo o programa, na quarta-feira já descobriram isso. O planejamento do Paulinho são 35 minutos. Até 35 minutos por jogo. E vai ainda mais uns 2 ou 3 jogos até ele estar completamente liberado pelo médico, pelo departamento médico, lá no Núcleo de Saúde do Palmeiras. Falar, agora está liberado, ele reagiu bem, né? Porque a contusão dele, ela tem uma origem, que a gente fala muito da fratura por estresse, mas tem uma membrana que permeia ali o osso e ele tinha essa inflamação, não cuidou e foi piorando até gerar a fratura. Então, se você não cuida disso direito, essa inflamação pode voltar. E já teve uma fratura. Então é por isso que o Palmeiras está tendo cuidado, até do meu modo de ver, até um pouco excessivo e tal, mas está tendo esse cuidado para que o jogador não desenvolva. Tem um nome científico, que eu não vou me arriscar, mas é a chamada canelite, tá? Eu era caneludo jogando bola, mas canelite. É que, convenhamos, com o elenco que o Palmeiras tem, é muito mais fácil você claro, fazer esse tipo de coisa do que pro São Paulo. E ganhando, né? Isso, e ganhando, porque ia ser um inferno. Né? Por que não vai para além? Tá perdendo, né? Cara, então, fala. A Libertadores da América, nesse momento, já rendeu ao Palmeiras 3 milhões de dólares, e ao São Paulo também pela classificação, mais 330 mil por vitória. O São Paulo ainda não está classificado, né? Não, na verdade, o 3 de dólares é por participar da fase de grupo. Tá. É $1 milhão por jogo como mandante. Isso. E mais esses... Mais 330 mil dólares por vitória. O que dá mais $1.300, $1.400. Caramba. Tá dando uns 25 milhões de reais já. Bastante dinheiro, hein? Muito dinheiro. Ó, pergunta para os 3 aqui. E para você que está em casa mandando mensagem no chat do YouTube. Você fala o time que você torce e se você topa a minha proposta aqui. São Paulino, topa perder domingo e ganhar a quarta? Mesma pergunta para o palmeirense. Palmeirense, topa perder domingo e ganhar a quarta? Hã? Perde no Brasileiro e ganha na Libertadores. Minha resposta é não, porque os dois estão resolvidos meio para quarta-feira. Ficou grande o jogo de domingo. Não. Se os dois precisassem muito da vida... A opção é o contrário. Ganha domingo e perde quarta. Sim. Eu fecho. Os dois estão de boa na Libertadores. Então tá falado. Para os dois, talvez seja isso. Tá sim. Então tá falado qual jogo é mais importante. Qual jogo de todo domingo. mundo... Pra mim, qual eu jogo tenho deve certeza. colocar mais energia. Assim, né? Friamente na questão da rivalidade... Um é líder do campeonato, outro está numa situação delicada no campeonato e da tranquilidade na Libertadores. Mas é aquilo. Eu acho que por os dois, a Libertadores não é a simples classificação. Os dois vão querer as melhores colocações, os dois estão pensando na Libertadores. Então, acho que eu não imagino o São Paulo ou o Palmeiras tirando o pé. Não, mas não dá, mas nem domingo, porque a sequela para o São Paulo de perder o jogo é muito maior. Sim, sim. Isso. Por causa da posição na tabela. Sim, sim. Se a gente for olhar... Se o Palmeiras for ultrapassado na liderança, vai ter um barulhinho aí também. Sim, vai, mas veja, nós não, estamos falando de liderança e de olhar para rebaixamento. Claro. Porque é o que eu estou falando de empatar muito. Mas pro Entendeu? São Paulo a vitória teria, no clássico, teria um sabor. Nossa. É improvável, né? Você vencer como visitante um clássico em São Paulo é um resultado improvável. E o Palmeiras ainda mais. Venceu o Palmeiras. Ainda mais. Deixa um pouco mais improvável. Improvável. Então seria uma vitória fora da curva, né? E domingo tá mais importante, são 5 times invictos na Libertadores. O Palmeiras e São Paulo são 2 dos 5. River, LDU e Central Córdoba são os outros 3. Então, num cenário que você chega num clássico desse, invicto numa Libertadores, com a pontuação que os dois têm, eu não tenho muita dúvida que domingo é muito mais importante que quarta. Luiz Gama, Tirone, você é ridículo. Não.
Torcedor nunca topa perder, quer sempre vencer. Então, mas aí fica fácil, Luiz. Mas todo mundo vence tudo? Não. Não tem jeito. Tem jogo que você ganha, tem jogo que você perde. É assim que é. O Palmeiras deve mandar a campo e pensando nesse planejamento mesmo do Abel Ferreira, porque tem as duas competições e o time vai muito bem nas duas competições. Será que ele vai com o que ele tem de melhor ou ele pode usar algumas dessas opções também de um elenco hoje que é muito mais vasto no Palmeiras para tentar vencer o São Paulo, jogando em casa mesmo que seja na Arena Barueri? O Palmeiras tem ainda a possibilidade de voltar a ter o Veiga, né? Começando o jogo, ele tem ficado no banco de reservas, é um jogador que está já se recuperando e falta a ele atingir aquela questão do ritmo de jogo. É uma grande opção, é uma preciosa opção aí do Abel Ferreira nos últimos jogos, mas é aquela coisa que o Abel vinha falando e no Campeonato Paulista o Palmeiras sofreu muitas críticas. Esse time bateu no teto, esse time já não dá mais em nada. E hoje o Abel Ferreira pode se vangloriar, vamos dizer assim, de um elenco que está encaixado e de um elenco que as peças que entram estão dando conta. A gente vê nas competições onde o Palmeiras lidera, Brasileirão, também na Libertadores, então é um Abel que está mais tranquilo e muito mais satisfeito do trabalho dele, da comissão técnica no dia a dia, porque a coisa aconteceu como ele esperava. Não aconteceu no começo do ano no Campeonato Paulista, mas agora a coisa está acontecendo. Então isso dá muita confiança e o Palmeiras está muito confiante no dia a dia, na academia de futebol. Então, assim, para domingo, vai com o que tem de melhor. E o que tem de melhor, às vezes tem 14, 15 jogadores. Então o Abel está muito tranquilo em relação ao time que vai colocar e vai para vencer o São Paulo. A obrigação do Palmeiras é vencer o São Paulo pela campanha que vem fazendo e por jogar em casa e vai estar lotado de palmeirense. É até difícil falar o que o Palmeiras tem de melhor. Não. Oi? Não é em casa? Casa não. É mais ou menos em casa. É na casa da Leila. Aliás, tem a parcial aqui dos ingressos. 26.900 ingressos vendidos até as 26.900. Pô, vendeu bem. Vendeu bem, sim. E essa parcial até às 11h30 da manhã. Então pode ter Vai dar aumentado o ainda recorde mais. de público vai dar 30 mil pessoas. O recorde de público em Barueri é 29.600, contra o Corinthians naquele 2-2 do ano passado do Garro. É o Palmeiras e Corinthians. Não tenho certeza que é o jogo do Garro. O jogo do Garro deu 29 mil pessoas. É o Palmeiras e Corinthians que deu o maior público lá. O Palmeiras levou muita gente para Barueri nesses jogos que eu citei. Palmeiras e Curitiba, final da Copa do Brasil de 2012. Palmeiras e Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 12, quando era preciso jogar em outro estádio, porque o Allianz Parque estava em construção. E Palmeiras e Corinthians, recentemente, com 29 mil pessoas. Foi do gol do Garro essa partida. Pode dar 29.900, pode dar 30 mil pessoas. Tem chance de bater o recorde de público contra o São Paulo. O Palmeiras é líder e o ingresso é mais barato. Ô, Hernan, falando dessas opções do Abel, agora ele tem o Veiga, que se recuperou dessa luxação no ombro. Ele já entrou na partida contra o Cerro ali no lugar do Estevão, já nos minutos finais. Então é um Veiga que vai ganhando uma minutagem, né? E claro, mesmo que ele não estivesse vivendo o melhor momento de sua carreira, ele é um jogador muito importante nessa era do Palmeiras. E um Paulinho também, que vem chegando e aos poucos, né, vem tentando galgar seu espaço aí no time. Já são 6 partidas, ele ainda não fez gols. Há algum planejamento para a titularidade do Paulinho? Ou a ideia é que nesse momento ele vá ganhando alguns minutos mesmo? Paciência, vamos com calma, que aos poucos o Paulinho vai chegar lá. O Paulinho está com muita vontade de ser titular, né? É um jogador que fica inquieto ali no banco, no aquecimento, quer entrar, quer ajudar, porque sabe que ele chegou no Palmeiras para ser protagonista, né? Ele sabe que ele chegou para ser titular. Mas na cabeça do Abel, e principalmente, não é uma decisão do Abel, é o Abel quando o Abel quiser. É um conjunto, né, de profissionais ali, desde a fisiologia, desde a preparação física, a fisioterapia, Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico, com a comissão técnica. Então é um planejamento, é um trabalho. E o jogador também tem essa consciência, e o jogador também participa dessas decisões. Então, aos poucos a gente vai ver um Paulinho
titular no time do Palmeiras. Ele já entra, já é importante e ele fica naquela ansiedade, naquela vontade de jogar e de ter mais minutagens, mas é todo um processo que vem sendo trabalhado, planejado dentro da estrutura do Palmeiras, né? Então, não adianta achar que tem que atropelar o tempo, porque o Palmeiras não vai fazer isso em relação ao Paulinho. Já que estamos falando sobre planejamentos e planos, PVC, vamos ver quais são as estratégias dos treinadores para este jogo na prancheta? Então, vamos ver com o Oscar, que é só um exemplo, porque o Oscar não vai começar jogando. O Oscar pode entrar no decorrer do jogo. Só que esse jogo passado, eu queria estar no anterior, se a gente puder fazer primeiro a horda, que é que é o campinho 1. Isso. O que foi que aconteceu no começo do jogo da semifinal do Paulista? O Zubeldia escalou 3 zagueiros. Eu estou colocando o Hunter Soldi porque o Arboleda vinha de lesão, mas assim, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Hunter Soldi e Alan Franco, e o Alisson e o Oscar como volantes. Só que o Oscar é um armador na posição de segundo homem de meio campo num 3-4-2-1. O que aconteceu no início do jogo passado? O Oscar sai para construir o jogo e ninguém encosta nele. Na formação que o Palmeiras tem jogado, com o Felipe Anderson à direita e o Estevão por dentro, não é o Estevão que vai encostar no Oscar. Mas não é o Oscar que vai jogar. Mas o Marcos Antônio pode fazer a mesma função. E o Marcos Antônio não tem a mesma história do Oscar, pode não ter o mesmo talento do Oscar, mas ele tem uma característica parecida, ou seja, ele pode sair como segundo homem para construir o jogo. Neste caso, que o São Paulo conseguiu muito sucesso para incomodar o Palmeiras no primeiro tempo do jogo do Allianz Parque, o jogo do 1-0, o gol do Rafael Veiga de pênalti, o pênalti da polêmica do Vitor Roque, inverte agora o segundo campinho. O que o Abel fez naquele jogo? Ele disse, Veiga, eu preciso de você. Defensivamente. Preciso que você faça o serviço sujo. Então, é uma possibilidade que eu não acho que vai ser no começo da partida. O Abel não vai escolher o Veiga pelo receio de ter um volante do São Paulo que construa o jogo como aconteceu naquela partida. Mas ele pode precisar de alguém que faça o que o Veiga fez naquele jogo. O Veiga tem sido criticado nesse ano, mas às vezes ele faz um serviço secreto. Veiga, vem cá, trabalha aqui. E ele tirou o Veiga do jogo para marcar o Oscar. E foi quando o Palmeiras equilibrou a partida de novo. Então, isso aqui vai estar muito na cabeça do Abel e na cabeça do Zubeldia antes do início do jogo de Barueri. Vamos falar sobre os personagens desse jogo também? Quem é que pode brilhar, quem é que pode aparecer, fazer a diferença? Isso sempre chama muita atenção, né? Vamos falar do Estevão, então, porque é o último clássico dele pelo Palmeiras, até ele se despedir durante o Super Mundial. A gente tem aí a lista dos jogos que o Estevão ainda vai fazer pelo Palmeiras até a despedida. E contra o São Paulo, ele já tem 4 jogos, tá aí, ó, toda a lista, os jogos restantes pro Estevão. São mais 10 partidas, considerando a primeira fase do Super Mundial, tá? Então é claro que se o Palmeiras for avançando na competição, o Estevão terá mais partidas, porque ele só se apresenta ao Chelsea depois desta competição. E o Estevão contra o São Paulo. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 assistência. Eu já vejo alguns torcedores, né? Sempre tem os torcedores meio cornetas, e eu fico de olho em vocês, que o Estevão não faz gol em clássicos, que o Estevão não faz gol em jogo grande. PVC tá dando risada aqui, eu não sei por que você tá entre esses cornetas. Então, é informação. Não. O PVC tá rindo e o André também. E eu tenho certeza que vocês estão discordando neste momento. Mas tem uma informação. A informação é, o Estevão ainda não fez gol em clássico. Tudo bem, mas aí é motivo para ser questionado? Esse é o ponto. Eu vou levar aqui pro Hernan, porque ele também já deu uma risadinha e eu tô curiosíssima para ver o que ele vai falar. Não, é que assim, eu sempre rebato esse argumento, e eu coloco o Vitor Roque também junto, né? O Vitor Roque perdendo gol inacreditável, o Vitor Roque só marcou agora, o Estevão não tá fazendo gols em clássicos. Mas o Palmeiras é líder do Brasileiro, o Palmeiras é líder da Libertadores, vem ganhando os títulos que vem ganhando. Então assim, se isso for um problema, meu Deus, não temos um problema. A questão é que o Estevão é extremamente importante para o time, é o motorzinho do time, oscila como todo jovem oscila,
né? E tem oscilado, o próprio Vitor Roque nessa chegada dele até se encaixar fazendo gols. Então, assim, é algo absolutamente normal. Se a gente estivesse falando de um Palmeiras na zona de rebaixamento, de um Palmeiras que não tá para se classificar na Libertadores, pode cair na fase de grupos, aí a gente começa a tentar detectar problemas. Por que o Estevão não é um jogador decisivo? Por quê? Por que será que ele nunca fez gols em clássicos? Acho que agora é uma discussão completamente vazia. E eu não estou falando da gente aqui, eu estou falando que isso muitas vezes vem à tona de torcedores nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, acho que está tudo bem. Acho que eu prefiro ter o Estevão sem fazer gols em clássicos, mas o Estevão decidindo o jogo, dando assistência e sendo líder do Brasileiro, sendo o melhor time com campanha na Libertadores. Eu vejo desse lado. Não, tudo e bem. olha o golaço que ele fez contra o Cerro Porteño na Libertadores, né? Foi o gol que abriu ali a vitória. Um golaço. E o menino tem 18 anos também, né, PVC? Bom, vamos por partes. Vamos por partes. Qual foi o adversário que o Pelé mais gol fez na vida? Foi o Corinthians. Sim. Corinthians. Não tem importância nenhuma. O Estevão tá na história. Vamos falar aqui que você está comparando o Estevão com o Pelé, tá? Não, Já não te foi, aviso. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu fiz. Eu só tô falando que tem parâmetros de carreiras de jogadores. Qual é o maior goleador da história de Real Madrid e Barcelona? É o Messi. Qual é o maior goleador da história do Real Madrid contra o Barcelona? É o Cristiano Ronaldo. Em segundo lugar é o Di Stéfano. Tem parâmetros que ficam na história de um jogador, e é claro que não tem que ficar na história de um jogador de 18 anos. O jogador de 18 anos tem um processo de amadurecimento. Ele pode ser o maior goleador da história de Chelsea versus Manchester United. Mas na história do Palmeiras, ele não fez gol em clássico. Ele fez gol em jogo importante. O Cerro Porteño foi um jogo importante. O Sporting Cristal foi um jogo importante. Ele não fez gol em clássico. A comparação que vai se dar entre Estevão e Endrick, que infelizmente tem trajetórias muito curtas no Palmeiras, essa pergunta vai existir sempre. Se você quer... Você não me perguntou isso, mas eu vou responder, perdão. Como diria Salvador Hugo Palaia, a auto-entrevista lá de 2006. Sim. Vocês vão me perguntar quem é melhor, Endrick ou Estevão? Eu vou dizer, o Estevão é mais habilidoso. O Endrick é mais decisivo. O Endrick foi muito mais... O Endrick jogou 2 campeonatos. O Palmeiras foi campeão brasileiro dos 2 e o gol do título dos 2 foi do Endrick. E além disso, aquele jogo contra o Botafogo também, que representa a virada e ele chama a responsabilidade. Ele foi um protagonista de um título brasileiro, sem dúvida. E o Estevão não fez gol em clássico. O Estevão é um jogador extraordinário, brilhante. Ele tem 12 clássicos pelo Palmeiras, ganhou 6, empatou 4, só perdeu 2. Então o desempenho dele em clássicos é muito bom, porque o Palmeiras tem tido desempenhos em clássicos muito bons e o Estevão tem ajudado muito nesse desempenho. Ele não fez gol em clássico. Isso não é uma crítica, isso é uma informação. Família, a gente viu aí, né, as notícias do programa G4 Band Esportes, com Paulo Massini, Arnaldo, Bessone e Tirone ali falando a respeito dessa preparação do Palmeiras pro Choque Rei de amanhã, né? Amanhã que é Dia das Mães, mas tem futebol um pouco mais tarde, 5h30 vai ser o jogo. E é isso, o Palmeiras tá se preparando aí pra manter a liderança do brasileiro, certo? Também a gente viu aqui os comentários do PVC e também do André Hernan no programa aqui da UOL Sport, né, família? E, cara, a gente agora sabe por que o Paulinho não tem sido titular. A gente que tanto pede Paulinho e Vitor Roque juntos, né, como titular. Mas a gente agora entende que o núcleo de saúde do Palmeiras determinou que ele só pode jogar 35 minutos por partida. Ou seja, a gente tem essa informação, ficamos sabendo agora na quarta-feira, então agora a gente entende por que o Paulinho não tem jogado, né, família? Um jogo todo ou começado como titular. O Palmeiras tá se preparando, vai jogar com força máxima, porque na quarta-feira que tem Libertadores, o Palmeiras já tá com uma classificação encaminhada, aliás, já está classificado, né? Foi o primeiro time a se classificar para as oitavas. Então, clássico é clássico, não tem como tirar o pé, o Palmeiras vai com força máxima com certeza. Mesmo que o Paulinho não venha a ser titular, a gente tem bons nomes que possam pintar como titular, como tem sido, né, feito durante esses últimos jogos. O Veiga voltou, jogador importantíssimo pro Palmeiras, por mais que não estava numa boa fase, o Veiga tá de volta, Murilo tá de volta, Mike também. Piquerez não jogou no jogo passado, da última rodada da Libertadores, então pode entrar como titular novamente, porque ele é o titular da lateral esquerda do Verdão.
E é isso, cara. Vitor Roque marcou já o seu segundo gol. Por mais que teve aquele gol que ele perdeu cara a cara, ele se redimiu, meteu um golaço. Então, vai ganhar mais confiança, vai ganhar mais tranquilidade junto com o time, também com os companheiros, né? O Palmeiras tá muito forte, cara, esse ano. Começo do ano que não foi assim tão agradável, né, cara? A gente sabe que perdemos o Paulista ali, inclusive pra quem foi. Enfim, já passou. Foi uma pré-temporada onde o Abel usou pra encaixar o time, ajustar o time, e agora a gente tá vendo os resultados aí, beleza? Aqui a gente tem aqui os últimos jogos do Estevão. Eu deixei nessa página, nesse frame, pra gente analisar aqui, cara, e... Pô, a gente vai perder esse jogador extraordinário. É triste, né, cara, saber que, assim como o Hendrick e o Estevão também vai embora tão cedo. Um jogador tão decisivo, tão habilidoso. Mas é isso, tem os últimos jogos aqui. Esperamos que ele faça pelo menos o seu primeiro gol em clássico para que saia daqui assim com um peso a menos dessa questão de nunca ter marcado em clássicos. Se ele marcar contra o São Paulo já vai tá valendo, ainda mais se ajudar com a vitória contra o São Paulo amanhã. Então, é isso, cara. Jogador extraordinário. Fica aqui os últimos jogos dele aí pra gente deixar registrado, beleza? E que ele consiga uma carreira excelente até o Super Mundial. Ajude a gente até o Super Mundial e após isso que ele continue brilhando, porque é um jogador que merece, beleza? Então é isso, família. A gente amanhã vai trazer um pré-jogo aí com as escalações, com tudo certinho. Todas as informações da última preparação dos dois times aí. A última preparação do Verdão para esse jogo importantíssimo, né? Valendo a permanência na liderança do Brasileiro, certo? Então fechou, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Lembrando que os créditos vão estar todos na descrição. E se você não é inscrito, se inscreve aí, beleza? E comenta, o que você espera desse jogo? Palmeiras tem que ir com força máxima? Paulinho tem que ser titular? E o Estevão, será que vai marcar seu primeiro gol em clássico? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, beleza? Avante palestra, até o próximo vídeo. Porque é louco, é nóis.